Pessoal, o 14º salário é mais benefício para o governo do que o próprio aposentado. Você sabia disso? Você sabia que a aprovação do 14º salário resultaria em uma arrecadação de 50 bilhões a mais? Você sabe? Alguém já te falou sobre isso? E eu vou te explicar agora que o 14º salário é um benefício muito maior para o governo. E detalhe, se o governo tivesse gratidão por essa atitude, deveria ter 14º salário todos os anos. E eu vou provar. Entra aí no projeto de lei, entra você e vai lá nas fontes de custeio. O que é isso? Eu vou explicar agora. A partir de agora, você vai entender o que é realmente o 14º salário. Por que você vai entender realmente? Porque, para quem não sabe, tá? Eu sou o Felipe Brito e sou um dos criadores do 14º salário, que protocolamos a ideia do 14º salário. É isso mesmo. E eu vou te explicar o porquê seria mais vantagem para o governo, né, a aprovação do 14º salário do que até mesmo para o aposentado e pensionista do INSS. Se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, dá aquele like aí que a gente vai desmistificar a questão do 14º salário, tá? E se eu fosse o governo, correria agora e liberaria o 14º salário. Olha aí. Pessoal, para quem não sabe, em 2020, nós criamos uma ideia legislativa no Senado Federal. Vou até abrir aqui para vocês. Senado Federal, nós criamos essa ideia legislativa, né? Que depois ela virou uma sugestão legislativa aí, tá? Do 14º salário, tá? Naquele ano, quando nós criamos o 14º salário, tá? Quando nós criamos o 14º salário, esse projeto de lei, era totalmente possível. Por que é totalmente possível? Porque naquele ano, em 2020, o Bolsonaro estava na mão ali o orçamento de guerra. Então, tudo que o Bolsonaro liberasse, né, naquele ano de 2020, não ultrapassaria os tetos de gasto. Bolsonaro poderia pagar o 14º em 2020, porque estava com um decreto lá de calamidade pública e estava instaurado o orçamento de guerra, aquele que o Bolsonaro tinha um cheque em branco para pagar o 14º salário, se assim fosse desejo dele. Quando chega em 2020, esse projeto começa a ganhar força mais ainda. Da nossa ida a Brasília, nossa batida em Brasília em 2020, surgiu um efeito avalanche. Tanto é que em 2020, o projeto de lei 4367 de 2020 foi um dos mais falado no Congresso Nacional. A maior audiência da TV Câmara na Comissão da Pessoa Idosa foi do 14º salário. E aí, o que aconteceu? Como o projeto não tinha uma fonte de custeio, naquele ano de 2020 não precisava de fonte de custeio, porque já estava no orçamento de guerra, então poderia pagar, poderia ser um 14º salário até por medida provisória, e a gente brigou para isso. Pois bem, não aconteceu em 2020. Em 2021, o projeto foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, e quando chegou na CFT, a Comissão de Finanças e Tributação lá, que é formado por alguns juristas, né? Inclusive economistas, todo mundo aprovou o 14º salário. Esse projeto foi aprovado na CFT mediante a inclusão da fonte de custeio. Afinal, quem iria pagar o 14º salário? Afinal, não iria furar o teto de gasto? Se para não furar o teto de gasto, precisa criar uma fonte de custeio. Pois bem, tá? Em 2021, foi apresentado a fonte de custeio pelo próprio governo. Foi o próprio
equipe econômica do Jair Bolsonaro que levou uma pasta e falou assim, olha só, nós temos uma sugestão para a gente conseguir pagar o 14º. Houve, sim, uma movimentação do Bolsonaro que ele sabia ali que ele atenderia mais de 38 milhões de aposentados e pensionistas. E nessa reunião foi o Leonardo Rolim, foi alguns outros representantes do Ministério da Economia naquela época e apresentou algumas renúncias. Algumas empresas que estavam deixando de pagar alguns impostos, que teve a isenção durante a pandemia. E já podia ali, com aquela lei aprovada, apontando aquelas renúncias, aqueles impostos que deixaram de pagar, voltando a pagar, levantaria no ano em torno de mais de 100 bilhões de reais. Então, o 14º salário custaria algo em torno de 42 bilhões de reais, mas com essa medida, com a aprovação do 14º salário, resultaria numa arrecadação muito maior. Então, entraria um valor muito maior para o governo do que sairia. Na verdade, o 14º salário ia bombar a economia, ia voltar dinheiro para o cofre do governo e também daria para pagar o 14º salário. E não houve interesse ali de 2020, o medo de quem é a base do governo de aumentar o custo. E também eu vi um recuo da esquerda que lutou tanto, acusou tanto o Bolsonaro que não ajudava os aposentados e pensionistas. Eu senti que quando chegou 2020, perto da eleição, houve um recuo da esquerda. Houve um recuo e botou o pé no freio e não quis forçar muito, porque se tem vários requerimentos de urgência, se todo mundo vai para a tribuna, pede o 14º salário, corre um grande risco do 14º salário ser pago em 2022, no ano da eleição do Bolsonaro. Gente, o Bolsonaro perdeu por 1 milhão e pouco de votos. Cara, eu acredito que a metade dos aposentados e pensionistas não votaram no Bolsonaro. E com essa medida do 14º salário aprovada por Jair Bolsonaro, eu tenho certeza que mais de 3 ou 4 milhões de aposentados e pensionistas que não votaram em Jair Bolsonaro, votaria nele por conta de uma medida assertiva do Bolsonaro. É uma medida assertiva, igual o Bolsonaro fez do Bolsa Família, igual ele reduziu a gasolina perto da eleição. Todas essas medidas eleitoreiras, que seria, assim, uma massa de manobra para ganhar as eleições, mas resultaria num saldo positivo para o aposentado e pensionista. Mas nem a direita, nem a esquerda, e o Bolsonaro não soube aproveitar o 14º salário, não subia, não brigou. Pelo menos, a única palavra que ele falou do 14º salário foi assim, ó, não tem dinheiro, eu não vou taxar banco. Então, é complicado. Então, a história se repete, o Lula tem um presente na mão agora, ele pegou de bandeja algo que seria para o Bolsonaro, ele está de bandeja e ele não faz porque não quer. Se voltar a taxar essas empresas como eram taxadas antes, né, que na verdade empresa não paga imposto, né, quem paga imposto é você, na verdade eles não estão pagando imposto e isso não chega para a população de uma certa forma, porque empresários não pagam imposto, eles recolhem o imposto. Quem paga imposto é o consumidor final, que é você, aposentado e pensionista. O consumidor que vai pegar o produto e vai consumir. Esse paga imposto. As empresas não pagam imposto. Elas recolhem os impostos e repassam para o governo. Mas recolhe de quem? De você, aposentado, pensionista e servidor público. 14º salário é um presente para o presidente Lula.